Peça a Ele, diga mais uma vez: enche-me, Deus. Diga isso. Esqueça quem está do seu lado. Peça isso a Ele. Quem pede, recebe. Enche-me até transbordar. Diga. Só a igreja, só a igreja. Enche-me. Diga isso, igreja, peça. Derrama a tua glória nesse lugar, Senhor. Diga isso. Clame, clame, peça ao dono da igreja. Enche-me, Deus, enche-me. Ó Deus, nos conduza em temor e tremor diante de Ti, ó Pai. Que possamos respeitar a Tua presença e entender a dependência que temos dela para viver. Precisamos ser cheios e mais do que isso, precisamos transbordar. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, da Tua palavra, da Tua presença. Nos domine, nos controle. Este lugar, esta casa de oração está tomado pela Tua presença. É o diferencial, é o Teu Espírito. Jamais seja entristecido ou apagado nesse lugar de nossas vidas. Fica à vontade em nosso meio. Revela-nos a Tua palavra, pois Jesus nos ensina que o Senhor, Espírito Santo, nos ensinará toda a verdade. Queremos ouvir a Tua voz, continuar ouvindo, porque o Senhor já está falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos os irmãos e amigos. Você que está aqui no templo da IBK, você que está em casa participando pelas mídias sociais. O nosso Deus é Deus que fala, amém? Pega a sua Bíblia, por favor, ainda de pé. Atos capítulo 27. Quero ler com você o texto base, versos 18, 19 e 20. Atos 27, versos 18, 19 e 20. Eu tenho um recado para você. Quer receber um recado? Quer mesmo, irmão? Você vai vencer a tempestade. Quem crê nisso? Eu não gosto de frase de efeito, nem gosto de jargão de pregador. A gente precisa pregar a palavra. E eu quero embasar biblicamente isso que eu estou lhe dizendo. Você vai vencer a tempestade. Você crê nisso? Você achou aí Atos capítulo 27, versos 18, 19 e 20. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga,
No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, o que aconteceu? Perdemos toda a esperança de salvamento. Espírito Santo de Deus, fale com cada um de nós nesse lugar. Você diz amém? Se assente. Esse texto nos fala de uma tempestade. Para ser mais preciso, de uma tormenta violenta que sobreveio ao navio que se encontrava Paulo e mais 275 pessoas que se dirigiam para Roma. Me acompanhe, por favor. Veja aí os versos de 9 a 11. O texto de Atos vai dizer que Paulo os admoestava, dizendo que não deveriam partir. Mas quem era Paulo nessa embarcação? Paulo era um preso a bordo. E o centurião dava mais crédito aos que comandavam o navio, porque a última palavra naquele navio era do centurião. Olhe para mim. Quem comanda o barco da sua vida? As práticas de navegação da época diziam que era perigoso zarpar depois de setembro, e era impossível em novembro. Eles naquele tempo não possuíam bússola, e em dias nublados e escuros, de densas tempestades e tormentas, eles ficavam literalmente perdidos. Há alguém aqui assim? Em meio a uma tempestade, aqui literalmente ficavam sem direção. O que acontece nessa embarcação? O centurião decide partir, e assim fizeram. Veja o verso 13. Após a partida, o texto vai dizer que começa a soprar suavemente o vento sul. Era um vento favorável. E no começo, eles acharam que tinham feito a coisa certa. Levantaram âncoras e partiram. Só que, logo depois, verso 14, olha aí a sua Bíblia. Soprou um vento muito forte, chamado vento... Como é que diz a sua Bíblia aí? Arretado. Um vento nordeste. E deixaram eles como? À deriva. Agora, pastor, o que é que tudo isso aí tem a ver com a gente? Muita coisa. É fácil, por analogia, comparar a nossa vida a uma embarcação que terá que navegar pelo mar da vida em uma viagem. A nossa vida é como uma viagem, às vezes tempestuosa. John Bunyan, em seu livro Peregrino, descreve a vida do cristão como a caminhada de um homem que enfrenta vários perigos até chegar no paraíso. Você vai chegar do outro lado. Você vai vencer a tempestade. Em meio à jornada da nossa vida, nós enfrentamos os mais diversos desafios. Quantos enfrentamos esse ano? Quantos ainda teremos que enfrentar? Igreja, irmãos, amigos, são caminhos espinhentos, despenhadeiros, lugares escorregadios, caminhos íngremes e apertados, desertos causticantes, mares revoltos. Assim é a nossa vida. Mas eu não vim aqui lançar uma frase de efeito. Eu vim aqui profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai vencer as tempestades. Como tem sido a sua vida? Quem te dá a direção? Guarde isso. Vou caminhar dentro do contexto com você. Quem te dá a direção? Você ouve a voz de quem para seguir? Quem te orienta para permanecer? Como tem sido essas coisas em sua vida? Vou lhe mostrar na palavra que em meio a uma tempestade e na caminhada da vida, isso faz toda a diferença. Toda.
E eu quero aqui, com o total auxílio do Espírito Santo de Deus, nessa oportunidade, entregar a você o que Deus me manda te entregar. E que você volte para sua casa e inicie essa semana alimentado, encorajado e totalmente orientado por Deus. Me ajuda a pregar. Olhe para quem está falando e diga assim: você vai vencer a tempestade. Vamos ler de novo o texto? No dia seguinte, sendo violentamente castigados. Não era uma situação fácil. Violentamente castigados. Começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela, não por alguns dias, por muitos dias. E passavam um dia após o outro. O que é que o texto diz? E continuava a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, a tripulação perdeu toda a esperança de salvamento. Pense numa situação extremamente difícil. Pense numa situação extremamente complicada em que Paulo e 275 pessoas estavam enfrentando aqui. Não apareceu sol, nem estrelas. Não sabia quando era dia e noite. Desorientação total. E sobre eles, de maneira contínua, uma terrível tempestade. É nesse contexto de Atos 27 que Paulo vai dizer que aquela tripulação finalmente perdeu toda a esperança de salvamento. Você sabe o que é alguém perder a esperança? Você sabe que alguém, de forma precipitada e equivocada, concluir que a resolução para a sua vida de repente é a morte? Estamos em setembro amarelo. Sabe o que é uma tempestade? Você não saber como fazer, o que fazer, quando vai resolver. Eles perderam a esperança. Irmãos, igreja, amigos, o que acontece com quem perde a esperança? Perder a esperança leva muita gente ao desespero. Como você se encontra no meio da tempestade, da tormenta, sem nenhuma orientação? Eles ficaram muitos dias sem ver nem o sol nem as estrelas. O céu permaneceu escuro o tempo todo o tempo. Sabe o que é uma situação onde não há o menor sinal de melhora? Dá para imaginar o pavor que eles sentiram? Dá para entender que não é à toa que Paulo registra que a única certeza que começou a dominar a mente e coração foi: vamos morrer. Não tem mais o que fazer, não há saída. Diante dos receios, diante dos temores, desafios, diante dos fracassos dessa vida, precisamos aprender a nos portar com esperança. Porque esperança gera em nós gozo, alegria e paz. E esperança é fruto de confiança em Deus. Esperança é fruto de confiança em Deus. Os fracassos fazem parte da condição humana. E o ideal é que quanto antes saibamos, aprendamos a lidar com eles. Eles trazem lições preciosas. Nem sempre a gente ganha. O fracasso nos ensina a humildade, a prudência, a persistência, porque afinal de contas, o vitorioso não é aquele que ganha sempre. O campeão é aquele que se levanta depois da derrota, tem coragem de dizer a si mesmo: eu preciso me reerguer com esperança. Eu preciso recomeçar. E eu vou recomeçar. Diga comigo assim: esperança. Deixa eu lembrar você o que diz Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, verso 13 diz que o Deus da esperança, Ele está aqui nessa noite. O Deus
da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você vai transbordar em nome de Jesus. O único Deus vivo e verdadeiro nos é apresentado pela sua palavra como o Deus da esperança. Mas permita-lhe perguntar, você que está em casa, no trabalho, você que está aqui, como você se encontra? Esperançoso? Desesperançado? Qual é a sua situação hoje, agora, nesse exato momento? Onde está depositada a sua esperança? Onde está depositada a sua confiança? Ainda sobre esperança, a Bíblia, Romanos 5, verso 5. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Diga comigo, o Deus da esperança. Ou melhor, diga assim, o meu Deus não decepciona. A esperança não pode estar no dinheiro, irmão. A esperança não pode estar na posição social. A esperança não pode estar na estabilidade da economia. A esperança não pode estar no poder bélico de uma nação. A nossa esperança precisa estar posta em Deus. Em Deus. Somente quando a nossa esperança está fundamentada nele, ela nunca se tornará pó nem cinza. Quando a nossa esperança está posta em Deus, ela jamais será frustrada. Quando a nossa esperança tem por base o amor de Deus, ela nunca será uma ilusão. Porque o amor de Deus é perfeito e eterno. Jeremias se coloca diante de Deus e faz esse exercício. Lamentações 3:21. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual o contexto? Aflição. Não é à toa que o nome do livro é Lamentações. Caos, dificuldade para todos os lados. E o profeta declara isso, não é quando ele está na bênção, mas é quando ele está meditando e considerando suas amargas aflições. E ele percebe que a conjuntura atual lhe atingiu a alma. E ele para. Espera aí, eu preciso alimentar a minha mente com algo que me traga esperança. Senão o desespero toma conta, irmão. Senão você não consegue dar um passo. Senão você não faz nada. Você fica perdidinho da Silva. Aquilo que dominar a nossa mente terá um papel fundamental para que a esperança seja gerada ou não em nossa vida, mente e coração. Diante de todos os desafios da sua vida, traga à memória aquilo que te dá esperança. Você não vai perder a esperança. Amém, irmão? Amém, igreja? Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você deixa entrar num barquinho da sua vida. Vê que coisa linda. Um homem de Deus, que temia Deus, e mais do que ouvir, sabia discernir. Porque agora você está ouvindo Deus falar com você. Mas se você não discerne bem, não adianta nada. Paulo está no barco. Ele sabe ouvir e ele sabe discernir a voz de Deus em meio a uma tempestade. Olha a diferença que faz ouvir a Deus e andar com quem ouve a Deus e trazer para junto pessoas íntimas de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Em meio a tanta desesperança, olha o que diz Paulo. O desespero estava generalizado. Todo mundo esperava a morte. Leia comigo o verso 21 de Atos 27. Acompanha aí. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, porque assim teriam evitado o que, irmão? Teriam evitado o quê?
Olha para mim. Você tem ouvido quem? Bota na conta de Deus não, depois não, irmão. Bota não, irmão. Quer ir por sua conta e risco? Por você. Seja criterioso. Não deixe qualquer pessoa entrar no seu barquinho, não. A própria Bíblia diz que nós vivemos num mundo de muitas vozes. Ouvir e discernir a voz de Deus faz toda a diferença. Quando a gente ouve e discerne, a gente evita danos e prejuízos. Sim ou não? Sim ou não? Ele não vem com arrogância. Ele está dizendo simplesmente o seguinte: isso tudo poderia ser evitado, mas vocês não quiseram me ouvir. Continua o texto. Mas agora recomendo que tenham coragem. Irmão, está no meio de uma tempestade, todo mundo está esperando a morte. Olha o que é ter intimidade com Deus. Esse homem está dentro do barco também, irmão. Mas aí ele diz: recomendo que vocês tenham coragem, porque nenhum de vocês aqui perderá a vida. Ele está dizendo assim: a gente vai vencer essa tempestade. Nenhum. Agora tem dano. O navio será destruído. Por quê? Irmão, não esqueça, a gente está aqui numa tempestade, amém? Amém? Numa tempestade tem gente que não ora mais nada, não lê a Bíblia, fica desorientado, não busca ninguém. O desespero toma conta. Quero morrer. Ele está em alto mar. Olha o que esse homem teve tempo de fazer. Lê o texto. Ele vai dizer: porque ontem à noite, está numa tempestade, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço. No meio da tempestade apareceu o anjo do Deus a quem eu adoro, e ele me disse: Paulo, não tenha medo. Você está ouvindo o Espírito de Deus falar para você: ei, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Sabe por que os 275 não morreram? Por causa de Paulo. Sabe por que aquela tempestade atingiu o barco que Jonas estava lá dentro? Por causa de Jonas. Tem critério não para deixar qualquer um entrar no teu barco? Tu pode ser salvo ou tu pode ter problema. A escolha é tua. Porque por causa de Jonas, a tempestade veio. Quando ele foi lançado, a tempestade parou. E por causa de Paulo, os 275 não morreram. Quem é que entra no teu barco, irmão? Jonas pagou o bilhete e entrou. E foi o motivo da tempestade. O que é que você está fazendo com a sua vida? Quem é que você está ouvindo? Você está abrindo a sua vida para quem? Você está compartilhando os seus dilemas com quem? Você está fazendo o que da sua vida? Se você ouvir e discernir, você pode evitar dano e prejuízo. Irmão, isso aqui é precioso. O anjo disse: fica tranquilo, Paulo, ninguém vai morrer. Você tem que chegar a César. E Deus, por sua graça, deu a você a vida de todos que estão navegando com você. Você vai chegar do outro lado. Poderia chegar melhor, mas porque às vezes a cabeça dura, paga para ver. Porque os planos de Deus são planos de paz. E não, Marcos capítulo 5, Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Veio uma tempestade, não veio? Veio ou não veio? Mas o barco chegou inteirinho lá. Porque estava na direção, estava em obediência. E quem é que estava no barco? Quem é que estava no barco? Quem é que estava no barco, igreja? Quem é que está no barco da tua vida? É por isso que eu venho aqui te dizer nessa noite: você vai vencer. Agora se prepare, porque nenhum de nós, está isento de passar por tempestades. Nenhum de nós está isento de passar pelas tormentas da vida. Nenhum. E às vezes várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Irmão, se não vivermos na presença do Eterno,
se não andarmos com pessoas que nos levam para junto dele, se não ouvirmos as pessoas certas, cuidado. Você já permitiu que Jesus verdadeiramente entrasse em sua vida e família? Responda não, para não mentir. Quem é que está no comando da tua vida? Você ouve quem? Você pode refletir bem direitinho aqui, enquanto eu estou pregando para você. Mas quando aquela proposta chega lá para você fechar, que tem alguns ilícitos, mas ninguém sabe, mas Deus sabe, irmão. Deus sabe. Quem está no comando do barco? Quem está no comando da tua casa? Quem é que comanda a tua vida? Só Ele tem o caminho, só Ele conhece aonde devemos andar, somente Ele. Irmão, a tempestade pode até arrancar o leme das nossas mãos, e muitas vezes ela faz isso. O barco fica à deriva, desgovernado das nossas mãos, mas fora do controle de Deus nunca. Sabe por quê? Porque Ele é dono até do mar. E aí eu me apaixono por esse texto. Eu acho maravilhoso quando Naum, no capítulo 1 do seu livro, no verso 3, vai dizer assim. Naum, capítulo 1, verso 3. Põe aí, por favor. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder. Pode colocar o texto aí, por favor. Cabine de som. Pode botar aí, por favor, o texto, por favor. Participem comigo, por gentileza. Naum, capítulo 1, verso 3. Verso 3. A gente chega lá, em nome de Jesus. verso 3. Eu preciso que vocês participem do culto. Aí também. Agora. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho aonde, irmão? Leia aí, ó. Ele tem o caminho dele no vendaval e na tempestade. E olha como termina o texto, pode colocar. E as nuvens são a poeira dos seus pés. Dá para começar a semana na bênção? Dá para chegar em casa e dormir, irmão? Dá mesmo? Porque Ele vai abrir um caminho. E não é frase de efeito não, irmão. Você vai vencer a tempestade. O que é que Naum nos ensina? É que em sua onipotência Deus controla o que para mim e para você é incontrolável. Esses fenômenos da natureza, como o tormento e a tempestade, que até hoje são fenômenos diante dos quais os homens não têm controle algum. Em questão de minutos, uma tormenta destrói tudo. Houve um alerta há pouco tempo, semana atrás, as Ilhas Canárias, um vulcão que poderia entrar em erupção e poderia criar problema em Salvador, causando tsunamis e tal. E a gente teme, mesmo quando as coisas se desorganizam, Deus tem um caminho por meio do teu barquinho, irmão, Que maravilha. O que é que Naum está nos ensinando? É que o poder de Deus, que diante de tudo se sobressai, o poder de Deus que a tudo excede, o poder de Deus que a tudo controla, e diante de fenômenos, de situações incontroláveis para nós, Deus revela o seu total poder. O salmista vai dizer que o reino dele é sempre eterno. Ele reina para sempre. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é fiel. Sua vida está como uma tormenta? Sua vida está como uma tempestade? Como é que você está enfrentando isso? Perdido? Não está conseguindo caminhar?
não está conseguindo progredir. Como é que está sendo ter que viver um dia após o outro? Lembra lá do contexto de Atos 27. Nem sabiam se tinha amanhecido, se tinha anoitecido. Não sabiam. Mas vai se fazer bonança. Vai. Aquele que ordena e o mal obedece, ele está dentro do meu barco. Está dentro do teu? Está dentro do teu? Se não está, você vai convidar ele hoje para entrar nesse barco da sua vida. Em meio às desesperanças desse mundo, o Senhor tem sempre uma palavra para a nossa vida. Quando todos no barco esperavam a morte, olha a diferença de andar com quem ouve e discerne a voz de Deus. Leia comigo os versos 33 a 37. Atos 27, verso 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias. Ele está desorientado no barco? Ah não, irmão. Ele está contando dia após dia. Ele sabe que dia ele está vivendo. Não está desorientado não. Quem ouve a voz de Deus tem direção. Tem 14 dias que vocês estão em estado de vigília, e não é buscando a Deus. Em estado de vigília era o quê? Sem comer nada. Vocês vão morrer assim, porque estavam todos desorientados. Aí olha só, agora eu aconselho vocês a comer algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Escuta, irmão, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E ainda vai ministrar ceia na tempestade. Glória a Deus. O que é que ele vai fazer? Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu, todos comeram, todos se reanimaram e também comeram algo. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, como é que diz o texto? Todos chegaram salvos em terra. Pode ter dano e prejuízo por não ter ouvido a voz de Deus, mas que vai chegar do outro lado, vai. Agora tire lições preciosas para a sua vida. O nosso Deus é fiel, e Ele sabe por onde nos conduzir em meio às tempestades e tormentas. Em meio ao mar revolto da vida, quem é que dá a direção para você? Vai ler os evangelhos. Os discípulos enfrentaram muitas tempestades no mar da Galileia, com Jesus no barco. E podemos afirmar que foram muitas, por analisar geograficamente o mar ou lago da Galileia. Porque o mar ou lago da Galileia fica situado a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O clima da região é semitropical. Isso produz um ar quente que frequentemente se choca com o mar frio, proveniente das regiões montanhosas do mar da Galileia. E esse choque faria o quê? Repentinamente o mar se agitava. Não é assim a tempestade? É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? Qual é o segredo dela? Bota Jesus no barco, irmão. Deixa Ele estar no comando. Não ouça qualquer um, não. Aprenda a ouvir e discernir para evitar danos e prejuízos. A tempestade nos prepara. E nos evangelhos você vai ver que nas primeiras os discípulos se aterrorizaram, mas depois da experiência com Cristo, quando eles ouviram Jesus dizer: vento, acalma, mar, aquiete-se, os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Não obedece a mim ou a você não, mas a Ele obedece. Ele é Senhor do céu, Ele é Senhor da terra,
Ele é Senhor do mar. Se você ainda não aprendeu isso, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para tornar essa realidade clara para você. Abra o barco da sua vida, deixa Jesus entrar, ouça a voz dele, não tenha medo das tempestades, elas sempre virão, mas nós iremos vencer a primeira, a segunda, a terceira, e você vai ser bênção para abençoar outros que enfrentam tempestade. Como Deus falou com Paulo, Ele vai falar com você, e você vai abençoar outras vidas em nome de Jesus. Quem crê que vai vencer a tempestade? Você crê mesmo? Mas nos detalhes que Paulo fala aqui, nem um fio de cabelo será perdido. Você crê? Não vai perder ninguém, vai chegar do outro lado. Você crê? Feche seus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus.